Olá, meus amigos e irmãos do nosso canal. Que bom estar de volta com vocês aqui novamente. E hoje nós vamos refletir sobre um assunto de suma importância, de uma relevância tamanha para as nossas vidas. Talvez você já conheceu alguém que quando nasceu você já pensou, poxa vida, esta pessoa nasceu realmente para brilhar. Essa pessoa nasceu para galgar patamares muito altos em sua vida. Você olhou para essa pessoa e pensou, poxa vida, essa pessoa nasceu para ser um grande herói, para realizar grandes projetos. Quantas pessoas nós já conhecemos assim, né? E hoje nós vamos meditar um pouco, fazer uma breve reflexão sobre um personagem bíblico. Esse personagem é de uma história extraordinária. Nós temos aí nos cinemas, tanto cinemas americanos, em Hollywood, hoje, né, no Brasil também, muitos cinemas e muitos filmes, eles chamam de telenovelas, né, que vão falar sobre esse personagem, que é Sansão. Sansão, o seu nome no hebraico, significa pequeno sol. O seu nascimento foi um nascimento sobrenatural. O interessante é que o nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo. Olha que coisa extraordinária. Somente Jesus, lá no Novo Testamento, teve também essa prerrogativa do seu nascimento ser anunciado por um anjo. E no caso de Sansão foi a mesma coisa. Ele veio de um nascimento sobrenatural. O interessante é que Sansão cresce e ele também obtém uma força sobrenatural vindo da parte de Deus. Sansão derrota leões, Sansão derrota exércitos dos filisteus, Sansão entra na cidade de Gaza, arranca um portão que pesava mais ou menos quase 4 toneladas, quase o peso de um trator de hoje em dia. Olha só a força sobrenatural que este homem tinha. Olha, este homem, ele matou, mais de 1000 filisteus com uma queixada de jumento. A sua força era uma força sobrenatural, era uma força que vinha dos altos céus. O interessante é que, mesmo com toda esta força, com todo esse gabarito, Sansão era um homem que tinha algumas fraquezas. Entre elas, eu costumo dizer que não adianta você ser realmente forte por fora e fraco por dentro. Sansão foi um personagem, se você for analisar do capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Juízes, Sansão é um personagem que orava pouco. Você vai encontrar Sansão orando por apenas 2 vezes. Uma vez no deserto e outra vez ele orando novamente lá no palácio, né? No palácio dos filisteus, antes dele morrer. Nós vamos encontrar Sansão orando muito pouco. Outra fraqueza que Sansão tinha, ele brincava com os perigos da paixão, os perigos da carne. Jesus disse, aquilo que é carne, louvado seja o nome do Senhor, mas aquilo que é espírito. E Sansão também brincou com as paixões deste mundo. Eu costumo dizer que Sansão era um homem que nasceu para dar certo, mas que no meio do caminho começou a dar tudo errado. A Bíblia nos diz que ele foi capturado pelos filisteus após ter passado pelo colo de Dalila, enganado por Dalila. Interessante que o nome Dalila, no hebraico, ele significa delicada. Eu costumo até filosofar dizendo que a delicada apagou o brilho do pequeno sol, que era Sansão. Infelizmente isso acontece muito nos nossos dias. Homens e mulheres que pensam que a força do seu braço, que a força do seu conhecimento, que a força dos seus diplomas, que a força da sua sabedoria vai muitas vezes deixá-los de pé diante de uma tentação. Mas não, Nós temos que ter o exemplo como o de José. Sansão ficou e Dalila o derrubou. José foi ao contrário. José fugiu e José teve vitória. Então, voltando a esta reflexão, nós vamos encontrar este homem, Sansão, agora preso pelos filisteus. Olha só o que os filisteus fazem com ele. Primeiro,
os filisteus furam os seus 2 olhos. Ou seja, um homem tão forte, um homem tão poderoso, um homem que matava leões, um homem que derrubava exércitos, agora está cego. A primeira coisa que o inimigo das nossas almas, quando ele vem sobre nós, ele quer tirar de nós, é a nossa visão. Por quê? Porque sem a visão nós não conseguimos enxergar realmente quem é Deus e o que Deus pode fazer por nós. E a Bíblia diz que, em segundo lugar, eles algemaram Sansão e colocaram Sansão para trabalhar no moinho. Eu costumo dizer que a vida de Sansão foi de juiz a palhaço, porque ali naquele momento ele passou a ser um palhaço, divertindo os filisteus, os inimigos de Deus. Agora, nós vamos analisar um outro lado dessa história também que é maravilhosa, que é a história da redenção de Sansão. Deixa eu te dizer algo, não importa o que você passou, não importa qual foi a sua queda, não importa qual foi o caminho que você andou e que te derrubou, e que tirou as suas forças, e que minou as suas forças. Mas uma coisa é certa, a misericórdia de Deus sempre estará disposta para nos abençoar. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E foi isso que aconteceu com Sansão. Já no final da sua vida, ele ora e ele consegue alcançar a misericórdia de Deus. Seus cabelos crescem de novo, Sansão se fortalece de novo, Sansão restabelece um pacto de comunhão com Deus. E a Bíblia diz que na sua morte ele matou muito mais filisteus e os seus inimigos do que em sua vida. Alguém pergunta, mas pastor, Sansão foi salvo? Ele não morreu, ele não se suicidou, mas eu tenho uma boa notícia para você, a redenção de Deus alcançou Sansão. E lá no livro dos Heróis da Fé, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor aos Hebreus, através do Espírito Santo, lembra e coloca Sansão dentro da galeria dos Heróis da Fé. Ali sim, nós podemos afirmar que Sansão foi salvo e foi alcançado pela misericórdia de Deus. A palavra de Deus que eu tenho para você hoje é esta: você pode até ser forte por fora, mas o que importa é ser forte por dentro. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A sua força não vem dos seus diplomas, a sua força não vem do seu conhecimento. Claro que tudo isso é muito importante, né? Mas não vem somente disso. A sua força vem dos céus. Então lembre-se, todas as vezes que você tiver caído, faça como Nabucodonosor, faça como Sansão, faça como Paulo e Silas na prisão, que à meia-noite cantavam e oravam e buscavam a Deus. E a misericórdia de Deus irá te alcançar. Esta é a palavra do seu pastor Hernando para o seu coração neste dia. Deus te abençoe em Cristo Jesus.